é um conteúdo específico para estudantes de direito, para quem está na faculdade ou está quase saindo, já saiu, é recém-formado, mas ainda está se questionando se precisa revisar um pouco de tudo ou se vai se dedicar a revisar apenas determinada disciplina. Sobretudo se quer atuar apenas em uma área da advocacia. Então a pergunta que eu recebi lá foi: quando você estava na faculdade, você revisava todas as disciplinas? Eu entendo que devemos estar preparados para todas as oportunidades. E por isso, naquela época, sim, eu revisava todas as disciplinas, até porque, em determinado momento, eu queria concurso público, tanto que saí lá da faculdade diretamente para o cargo de defensor público no concurso que eu fiz durante o final da faculdade. Então, aquele momento era específico para uma preparação, tanto para o exame da OAB, como também para concurso público, e por isso eu revisava todas as disciplinas. Então, o que eu acredito é que devemos buscar um estudo amplo nesse momento de formação e depois vamos nos especializando. Hoje, se você me perguntar, por exemplo, sobre partilha, aquela parte de direito das sucessões, eu não sei mais como funciona a partilha, filho de um, filho de dois, como funciona e tal, se é filho só de quem morreu, se é filho da pessoa que era casada com ele, eu não me lembro de nada sobre isso mais, mas eu sei onde encontrar no Código Civil, eu sei quais são os melhores livros sobre esse assunto e até tenho os livros marcados. Eu já tenho os livros sobre esse assunto, partilha, inventário, todos marcados nessa parte que me interessa. Então, para ir a esse conteúdo, eu vou com certa facilidade hoje, se eu quiser, porque eu já preparei o terreno. Agora, se você me perguntar sobre prescrição de determinado crime, quais são as peças, qual é o funcionamento de um recurso, isso eu sei, porque isso eu aprendi para guardar na cabeça e é a minha realidade atualmente. Então, você tem que estudar um pouco de tudo, sim, durante a faculdade. Não fique limitado achando que você será especialista logo depois de se formar, porque você precisa estar preparado para todas as oportunidades. Não dá para dizer que você vai escolher determinada opção e vai ficar nela durante 2, 3, 5 anos ou o resto da vida. Você deve estar preparado para tudo. Tem uma frase que diz que é melhor estar preparado e ainda não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Ou seja, é melhor que você esteja preparado para eventual necessidade de atuar no direito tributário, previdenciário, trabalhista, civil ou qualquer outra área, direito administrativo, enfim, e não queira atuar nessas áreas, consiga ficar só na área penal, do que você ter que atuar, aparece uma oportunidade, você gosta dessa oportunidade, não vai por achar que é uma falta de opção, mas sim por opção, e você não está preparado. Por isso é melhor você se preparar um pouco para tudo e depois você escolher aquele caminho que você prefere. Na faculdade, antes da disciplina ser passada pelos professores na aula, eu estudava. Eu estudava em livros mais enxutos, não estudava pegando livros complexos, filosóficos, porque seria a primeira vez que eu olharia aquelas disciplinas. Então eu olhava direito civil, processo civil e tal, o processo civil no Alexandre Câmara, por exemplo, Humberto Teodoro, direito civil olhava no Pablo Stouzy, olhava o Carlos Roberto Gonçalves. Eu olhava livros que não eram extremamente filosóficos, mas eram excelentes para quem estava começando. Explicavam tudo do básico até o avançado. E aí eu ficava do básico até o intermediário para me preparar suficientemente. E depois o professor passava aquela disciplina e eu continuava revisando. Então, 6 meses depois, eu estava olhando a disciplina que eu tive no semestre anterior. Estava estudando pelas minhas marcações, pelos materiais que eu construí, pelos livros marcados, pelos livros que eu ainda não havia lido. Eu estava olhando novos livros para ver se tinha alguma coisa diferente. Não dá para ficar preso em apenas um livro. De vez em quando você tem que pegar outros livros daquela mesma disciplina para ver se tem algo que aquele primeiro autor não falou nada, e aí você vê novas formas de enxergar aquela disciplina, novos pontos que não foram comentados pelo primeiro livro. Então,
essa era a forma que eu fazia na faculdade. Eu repito, era o meu objetivo naquele momento fazer concurso público. Então eu tinha que saber tudo que era cobrado no concurso público, tudo que era cobrado no exame da OAB. E são várias disciplinas, são mais de 10 disciplinas. Tem concurso público, eu cheguei a contar já um concurso que tinha, salvo engano, 26 ou 23 disciplinas, cada uma com um monte de coisa ali dentro. Então a gente tem que se preparar para isso. Mas aí você pode estar pensando, só que eu quero ser advogado criminalista. E talvez seja por isso que você está aqui no meu canal do YouTube, que é específico sobre a área penal. Se você quer ser advogado criminalista, aí que tá. Você, obviamente, vai ter que estudar muito mais penal, processo penal, execução penal. Você vai ter que se dedicar a isso. Mas até lá, você tem o exame da OAB antes. Então não adianta saber tudo sobre a área penal e no exame da OAB ser reprovado porque você não acertou o civil, processo civil, tributário, trabalhista, processo do trabalho. Você tem que saber suficientemente para ser aprovado ali e aí depois você vai caprichar muito mais na área penal.